Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor. Você sabe qual é o impacto disso na vida do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Carol Lagoa, co-founder da Ytech. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda ao ND. Boa noite. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Seja muito bem-vinda. A gente conversa também com a doutora Carla Alessandra Branca, que é advogada. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu estou com duas advogadas aqui, né? Vamos tentar explicar o que está acontecendo, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor agora. A ideia é garantir uma segurança maior, uma transparência maior às informações. Para a gente ter uma ideia e começar esse papo, Carol, o que são dados? Nós somos os nossos dados. Falando de uma forma bem clara, né, para que as pessoas entendam a importância, né, dos dados pessoais, nós somos os nossos dados, Rô. E eu acho que a partir quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso país é um país que ele já está bem atrasado, né, com relação à proteção desse bem maior, né, o chamado novo petróleo, mas nós somos os nossos dados. Então, simplificando isso, nome, CPF, tudo que possa te identificar, que te identifique ou que possa te identificar, o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço. A gente tem os dados que são aqueles dados pessoais, né, como RG e data de nascimento, e a lei ela também traz alguns dados sensíveis, né, que são informações mais específicas, como origem racial, política, dados genéticos, biometria, os nossos dados de saúde, convicção religiosa, mas basicamente falando, dado pessoal é tudo aquilo que vem a identificar direta ou indiretamente a pessoa, ou seja, nós. E aí, doutora Carla, esses dados compartilhados entre empresas, acontece muito esse compartilhamento sem que a pessoa saiba? Isso acaba sendo, infelizmente, algo corriqueiro, normal? Demais, né? Na verdade, quando a gente pensa em dados compartilhados, nós estamos compartilhando os dados todos os dias, a todo momento. Eu brinco que a gente vive num verdadeiro Big Brother, né? Pensa na última vez que você compartilhou seu dado, por exemplo, nós compartilhamos com essa pandemia, quanto tempo nós usamos no Netflix, na Amazon, enfim, nas redes sociais. Então, nós compartilhamos dados, as empresas compartilham dados. É muito comum isso, sempre foi muito usual isso no país, né? Na economia de uma forma geral, na sociedade. Agora a gente tem em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Mais conhecida como LGPD. O que isso quer dizer? Entrar em vigor quer dizer o quê? Que a gente vai estar realmente mais seguro, Carol? Ou é o início de uma grande caminhada agora? Na verdade, a LGPD é uma lei que ela vem sendo discutida há mais de 10 anos, né? Como eu falei, o Brasil é um país atrasado com relação a essa proteção dos dados, né, do indivíduo. E essa proteção, ela está lá na nossa Constituição, né, que é o nosso direito à proteção à privacidade, mas a gente ainda não tinha uma lei específica que tratasse exatamente disso. Nossa, mas o porquê que essa lei é importante? Quando a gente fala que a gente está compartilhando os nossos dados aí quase que diariamente, a todo instante, aquela hora que você entra numa farmácia e que ele fala para você, Roberta, o teu CPF para o desconto do dia. Ali, o nosso CPF, que é um dado pessoal nosso, ele transforma a gente num produto, Roberta. Eu digo isso por quê? Porque você não está simplesmente fornecendo seus dados para que você tenha um desconto, um benefício. Ali a farmácia sabe a dosagem do remédio que a Roberta toma, quantos anos você está tomando aquele remédio, né? Então a gente vai, cada vez que a gente dá o nosso dado para alguém, a gente vai deixando um rastro, né? O algoritmo hoje, a tecnologia, ela sabe muito mais da gente do que nós mesmos, né? A gente pode ter esquecido o país que a gente a cidade que a gente visitou mês passado, mas o nosso celular, a empresa aérea, com certeza, eles têm muita informação a nosso respeito. Então, essa lei veio para simplesmente falar, poxa, eu dei o meu CPF na farmácia para ter um desconto, mas eu não quero, daqui a 2 ou 3 meses, por acaso, estar recebendo promoções acerca de um plano de saúde. Então, a lei ela veio exatamente para dizer, você deu o seu dado e falar para que você deu e até onde a empresa pode tá tratando esse dado. Então, ela veio dizer para a gente, uma forma simples para quem está assistindo a gente entender. Eu estou te dando o meu dado, você vai usar para isso, não mais do que isso. A gente vê muito ali, né? E para ali.
E se você notar, e o grande benefício da lei é que se você notar que está acontecendo, por exemplo, hoje a Roberta comprou uma geladeira num site e daqui 2 ou 3 semanas você começa a receber anúncios de N coisas, né, que vem ali bombardeando, te perseguindo. Então, provavelmente esse teu dado, ele não foi usado especificamente apenas para emissão da nota fiscal. Porque a hora que você emite, você dá o teu CPF, a empresa precisa, né, é um dado que ela precisa colher para emitir a nota. Mas isso não significa que ela possa continuar usando a Roberta como produto, né? Quando a gente fala em dados pessoais, hoje o que as empresas enxergam com os nossos dados pessoais? Dinheiro. Nós somos os nossos dados, a gente virou um produto. Oportunidades, né? Isso. Oportunidades Exatamente. de venda constantemente. A cada instante, Agora, doutora, para a gente entender um pouquinho tudo isso, para essa lei geral de proteção de dados chegar onde chegou hoje, a gente entende que houve um debate intenso em torno desse assunto, doutora Carla? Sim, a gente precisa entender assim, que a lei ela não surge do nada, como a Roberta está dizendo, né? Nós tivemos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, em 2011. Então, depois disso, nós tivemos a Lei Carolina Dickmann, que foi assim nomeada, mas que trouxe aí uma conotação de penalização, né, na parte criminal. Então, nós tínhamos outras leis antes, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90. Então, nós já tínhamos leis que previam, mas não com o condão que esta lei se propõe a fazer. Então, aproveitando o gancho, quando nós dizemos assim, nós somos o produto, e é verdade. Se nós pararmos para pensar, eu acho que o telespectador tem que observar muito isso. Quando um produto é gratuito, então nós somos esse produto. É isso que a gente tem que pensar hoje. Se é algo que está sendo oferecido, o que eu quero em troca de você por essa oferta, né? Então, quando eu vou na farmácia e peço lá o CPF e te mando propagandas, por que eu estou te invadindo a sua privacidade? Então, é essa a ideia. E aí, com isso, nós fomos construindo uma necessidade de consulta. Nós tivemos consultas públicas que começam no Congresso Nacional, porque é assim que nós temos que validar as nossas leis, né? O Poder Legislativo. E aí nós temos. Então, nós vamos datar aqui 2015, enfim. Então, nós tivemos essa tramitação, para que a gente tivesse, então, sancionada, com base nessas outras informações, a lei em 2018, né? Mas o que nos chama a atenção, assim, quando a Roberta diz assim, eu concordo plenamente com ela, nós somos um país atrasado. Se a gente comparar a nossa vizinha Argentina, a Lei Geral de Proteção de Dados dela já está em vigor há mais de 10 anos. Então, assim, é um absurdo que nós aqui no país demorássemos tanto para nos aperceber dessa necessidade, né? E eu vou mais além. Tudo acontece por causa da União Europeia, né, que traz esse regulamento, não é isso, Roberta? Você está aí para não me deixar mentir nesse sentido. A União Europeia, quando traz o regulamento em vigor em 2018, que também teve 2 anos, de 2016 a 2018, é que traz todo novo para nós, né? Então, tivemos assim... e aonde que você, consumidor, pode encontrar essas informações de tempo, se alguém se interessa? Nós temos um site, que é o site do Serpro, que vem detalhando certinho a linha do tempo da entrada em vigor, enfim, das propostas e assim sucessivamente. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não saia daí, é um minutinho. Eu volto já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora no Brasil. E sobre esse assunto a gente está conversando com a Carol Lagoa, que é co-founder da OITEC, e com a doutora Carla Alessandra Branca, que é advogada. A gente estava no bloco anterior, a doutora Carla mencionou 3 leis anteriores, né? A LAI, Carolina Dickmann e Marco Civil na Internet. A legislação anterior, a gente pode dizer que essas 3 eram falhas? O que diferencia em relação agora à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho que, de fato, Roberta, essa é a primeira lei mesmo que trata, né, do assunto em si, que é uma lei que traz um objetivo de trazer transparência e a responsabilidade no uso dos dados pessoais, né?
A gente estava comentando aqui a importância, essa lei, inclusive, ela faz com que o Brasil se torne um país mais seguro, até para fins comerciais. As grandes empresas, as multinacionais, elas procuram países que tenham, né, essa regulamentação, porque isso, bem dizer, né, quando você cuida da informação de alguém e você tem uma lei com respaldo na segurança, isso traz mais segurança jurídica até para fins comerciais. Vale a gente falar aqui agora que, apesar da lei ter sido debatida, entra em vigor, não entra em vigor, a lei já está em vigor. O que ainda não estão sendo aplicadas de fato são as sanções. Mas eu gosto de falar porque a gente está falando muito em LGPD, né? LGPD nasceu, está em vigor. Quem não começou a se adequar, e eu quero deixar isso bem claro aqui, não é só para a empresa, tá? Se você tem ali seu pequeno negócio, é uma pessoa física que toda a relação de consumo, né, tanto de B2B, que é assim, empresas ou empresas consumidor, você vai precisar se adequar. E a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa que está assistindo a gente às vezes fala, nossa, mas estou tranquila, meu negócio não está na internet. Ela se aplica tanto no online como no offline. Então, a merceariazinha ali da esquina, a padaria do seu João, eles também vão ter que ter cuidado ali na informação, mesmo porque ela é uma lei que trata das pessoas, né? E pessoas precisam de pessoas, a gente está trocando essas informações ali quase que 24 horas por dia. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, é uma lei que vai falar muito sobre respeito. Agora, doutora Carla, a gente sabe que a gente está falando que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está em vigor, mas as penas pelo descumprimento dela só vão ser aplicadas em agosto de 2021, é isso mesmo? É não isso mesmo. Então, como que ela entra em vigor, mas não tem nenhuma penalidade? Como é que funciona isso? Esquisito. Então, na verdade, a gente precisa compreender assim, o brasileiro em si é uma cultura nossa, né? De que eu só vou me preocupar quando eu for penalizado. E a ideia não é essa. A ideia da Lei Geral de Proteção é uma proteção dos dados. Então, é uma lei que, veja, e é bonito de se olhar o nome dela, lei, porque tem a ideia da necessidade de ordenar, né? E depois dos dados, que, como a Carol disse, é o novo petróleo, né? Quem disse isso é o CEO da Mastercard, que dá essa conotação. Mas, aproveitando aqui o seu gancho, então, assim, infelizmente, nós no Brasil temos essa ideia. Eu só vou me preocupar em agosto de 2021, por que isso? Bom, o coronavírus atrapalhou um pouquinho a nossa história em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E porque com tudo o que aconteceu, nós tivemos que ter tramitações específicas no Congresso para saber, vamos postergar a entrada em vigor, vamos manter a entrada em vigor, o que nós vamos fazer, por quê? Porque o brasileiro já estava sendo penalizado a nível econômico, social, em relação com o isolamento. Né? Então, veio dessa tendência. E aí, vai para o Congresso, vai para o Senado, fica nesse vai e vem, até que nós tivemos agora, no finalzinho do mês de agosto, a decisão, não tem jeito, ela entra em vigor com a data de agosto, como anteriormente estava previsto, ficando somente as penalidades, as sanções para 2021, agosto de 2021. Seria mais um respiro. Nós, no direito, Roberta, respondendo a sua questão, nós temos, assim, algumas leis, elas entram em vigor imediatamente. Algumas outras que precisam de uma certa adaptação, nós chamamos daquele vacatio legis, que nós no direito gostamos tanto dos termos em latim, né? E aí, essa vacância da lei é o tempo de respiro que nós precisamos para nos adaptar. E não foi o que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós estamos vendo as empresas se mexendo agora. É agora que você deve estar vendo lá a política de privacidade subindo, os cookies nos sites, toda hora que você entra no Mercado Livre, entra em sites específicos, você olha lá, olha, essa é a minha política, agora que o brasileiro acordou, olha, chegou, entrou, e eu tenho que me adaptar. Então, infelizmente, nós não trabalhamos pela prevenção aqui no Brasil. E eu acho que é bacana a gente falar, né, como nós, assim, quem está assistindo a gente, todo mundo usuário, a gente está plugado no celular o dia inteiro. Quando foi, eu trabalho com tecnologia, apesar de não trabalhar com a lei em si, quando foi que eu, Carol, que trabalho com tecnologia, parei para ler política de privacidade, termo de consentimento?
Eu acho que ninguém Então, lê, né, Carol? Não, vai lá, você baixa o aplicativo e eu acho interessante a gente falar, para quem está assistindo a gente, que muitas vezes a gente vai lá, né, na ânsia, quero baixar um aplicativo, você fez um seguro do carro, vou baixar o aplicativo da minha seguradora. Aí a seguradora vai lá, quero ter acesso a tal coisa, tal coisa, tal coisa, o GPS, você vai dando aceite, né? Diferente de um aplicativo que pede o acesso à câmera porque você quer tirar uma foto, para que a seguradora quer ter acesso ao teu GPS? Então, isso já estava virando questão de seguradoras negarem pagar, né, pagar ali, porque elas sabiam que naquele momento que a Roberta bateu o carro, você estava acima da velocidade. Mas como você sabe? Você me contou, mas eu não sabia que eu estava contando. Então, assim, no dia a dia, peraí, para que a seguradora quer acesso ao meu GPS? Então, agora a gente está ficando mais atento. Com essa lei, as empresas elas estão tendo que falar, Roberta, aqui está o que você está me cedendo. Aí você vai começar a parar e pensar, poxa, eu estou me cadastrando para um processo seletivo que eu não sei ainda se eu vou passar, eu preciso dar o meu nome, endereço, onde eu moro. Então, agora a gente vai começar a se preocupar mais com isso, sabe, Roberto? Eu acho que na ânsia da tecnologia, e a gente falou do atraso da lei e do coronavírus ter atrasado um pouquinho, mas nunca a pessoa se preocupou tanto com o seu dado pessoal. Vide que as notícias de vazamento, vazou aqui, o Zoom é seguro, o Zoom não é seguro. Ninguém nem estava preocupado se o Zoom era seguro. Desde Por que não? conseguisse usar o Zoom, né? Exatamente, Roberta. Então, o que eu quero falar é que agora a gente vai começar a perceber que a gente estava perdido no mundo achando que estava super legal. E não é super legal. A Lígia Zottini, que é uma futurista, ela fala essa frase: conheça-te a ti mesmo ou o algoritmo vai. Então, você está falando quando você nasceu, por quê? Então, a gente vai começar a perceber mais. Esse é o encanto da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para proteger a gente, foi o que a doutora Carla estava falando. Veio tarde, né? E a gente precisa realmente utilizar dessa proteção, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. ND está de volta. Hoje nosso assunto é Lei Geral de Proteção de Dados e sobre isso a gente está conversando com a doutora Carol Lagoa, co-founder da Oitec, e Carla Alessandra Branca, advogada. Doutora Carla, para a gente começar esse nosso terceiro bloco aqui, o que acontece se um dado meu vazar? Bom, antigamente nós não íamos nem saber se esse dado tinha vazado ou não, nós nem iríamos nos preocupar, porque sempre vazaram os dados, né? Agora, daqui para frente, então, o que vai acontecer? Veja, nós vamos ficar um pouco mais atentos em relação a esse vazamento do dado, né? Digo que não a grande maioria, viu? Porque como o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor há tanto tempo e demorou tanto para cair no gosto popular. Então, a mesma coisa vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas quando o seu dado vazar, e você tem essa ciência, a primeira coisa que você pode fazer é, sabendo, por exemplo, vazou das lojas americanas, entrar em contato com ela para saber o grau de vazamento desse dado. Então, o que vazou? Mandar um e-mail mesmo, simples e-mail. Olha, eu sou titular dos dados, porque é isso que diz o artigo 18, eu sou titular e eu gostaria de informações em relação a que tipo de dado meu que vazou, qual a repercussão disso, né? Qual a vulnerabilidade desse dado, que esses são os termos mais técnicos. Então, seria nesse sentido, um simples questionamento, em primeiro lugar, a empresa, que é chamada aqui na LGPD de controlador desses dados. Agora, como é que a gente vai encontrar esse controlador de quem vazou? Carol, você que é da área de tecnologia, é possível identificar de onde vazou esses dados? Sim. Grande parte das vezes, sim, né? As pessoas acham que vazamento de dados está ligado muito ao termo hacker, né? Invadiu, sim. Mas não, gente. Os dados vazam dentro da nossa própria casa. Então, empresários explicarem a importância dessa segurança da informação para os seus colaboradores. Tem toda essa parte de cultura organizacional, né? Lembrando que em 2019, a IBM fez uma pesquisa, mais de 60% dos brasileiros já tinham tido dados vazados. Mas uma dica é que existem alguns sites na internet onde você consegue colocar o seu e-mail e ver se os seus dados foram vazados ou não. Hoje, antes da gente entrar aqui em entrevista, eu fiz uma consulta num site, né?
que ele é o termo do site é como se assim, fui invadido, né? Então é um site que você coloca os seus dados e realmente, para mim apareceu que eu fui vazada no hotel urbano, que realmente, se vocês forem lembrar, alguém deve ter visto o vazamento dos dados do hotel urbano. Eu fui vazada numa dessas lojas de compra. Então, assim, existem alguns sites que conseguem fazer um rastreamento, ou até mesmo, se você hoje fez assinatura de uma linha telefônica para sua casa. Daqui 3 ou 4 dias, começam a te ligar oferecendo produtos semelhantes, correlatos ali, provavelmente Pode teve ter ali certeza. Vazou. teve um match. Agora, Mas, assim, só complementando, se assim puder, a gente olha muito porque está externo, né? Mas como você disse, do interno, veja, o simples fato de uma empresa compartilhar uma impressora, por exemplo, uma informação de atestado médico de um funcionário, é um dado vazado. Se eu esquecer aquele atestado médico ali naquela impressora, e nós tivemos isso corriqueiramente. Tem então, agora nós vamos começar vários a reparar. itens, né, que a gente vai ter em relação a isso. Bom, doutora Carla, Carol, muito obrigada pela participação de vocês. É um assunto que vai longe ainda, a gente pode voltar a conversar um pouco mais, até porque é muito importante que a gente converse um pouco mais sobre eles. Muito obrigada, uma excelente noite para vocês. Muito obrigada, boa noite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.